Fala galera, tudo bem? No vídeo de hoje vamos falar sobre a criação e a aliança que Deus fez com o homem. Basicamente vamos trabalhar no texto de Gênesis 1 e 2, que conta a criação do universo, conta a criação do homem e a aliança que ele estabelece com o ser humano. Então vamos começar? Uma pergunta que devemos saber responder nós cristãos, mas que muitos têm até dificuldade, muitas pessoas também não sabem responder. A pergunta é: de onde viemos? O texto de Gênesis 1 e 2 vai responder justamente essa pergunta. Nós viemos de Deus, nós viemos de Adão e Eva. Então, no capítulo 1, versículo 1, ele vai falar que no princípio Deus criou os céus e a terra. Versículo 2, a terra era sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus se movia sobre as águas. Então Deus disse: haja luz, e houve luz. E Deus viu que a luz era boa e fez separação entre a luz e as trevas. Deus chamou a luz de dia e as trevas noite. Houve tarde e manhã, o primeiro dia, e Deus disse: haja o firmamento no meio das águas e separação entre as águas. E então ele vai discorrendo sobre a criação. Então isso aí já mata um pouco da pergunta que eu fiz. De onde viemos? Nós viemos de Deus. Então se alguém quiser colocar na sua mente que viemos de outro lugar, do Big Bang, de outras coisas assim, isso está errado. Isso é mentira. Nós cristãos temos que defender esse ponto de que Deus é o Criador do universo, Deus é o Criador do ser humano, Deus é o Criador da humanidade. Então não há outra conversa, não há outros assuntos, outros fatos em que nós devemos confiar. O legal dessa leitura de Gênesis 1 e 2 é que nós vemos os três, Pai, Filho e o Espírito Santo, trabalhando em comunhão. Nós vemos aqui que no princípio Deus criou os céus e a terra. Aí é Deus aparecendo, e aí ele vai falar no versículo 2 que o Espírito de Deus se movia sobre as águas. Então Deus disse: haja luz, e houve luz. Lá em João, capítulo 1, vai falar que no princípio era o Verbo, e o Verbo se fez carne. Então vemos aí os três juntos, os três unidos para a formação do universo e da formação também do ser humano, de Adão e Eva. E Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. E o que seria isso? A imagem de Deus é que o ser humano suspira pela eternidade. Deus estava colocando as suas impressões digitais na humanidade. Por isso que existe esse anseio que nada pode ser preenchido, nada no ser humano pode ocupar o lugar de Deus. Justamente porque nós não fomos feitos para morrer, fomos feitos para estar com Deus. É claro que vamos morrer para a velha carne, mas que o nosso anseio é de viver a vida eterna, de estar com Deus. E nisso nós temos atributos que Deus também tem. Deus é criativo, nós também somos criativos. Deus criou o ser humano para ter comunhão, para a gente ter comunhão com Deus, assim como nós também gostamos de ter comunhão com os outros. Deus nos deu essa característica também. Então, as impressões digitais de Deus indicam que o ser humano só pode ser completo, só pode ser preenchido com Deus, que o ser humano só encontra sua felicidade completa em Deus, um sentido de existência completo em Deus. Afinal, a criação está centrada no homem, em nós, ou está centrada em Deus? Deus existe para o nosso propósito ou nós existimos para o propósito dele? A Bíblia vai responder isso. Lá em Salmos 114, versículo 31, vai falar que a glória do Senhor seja para sempre. Exulte o Senhor por suas obras. Além disso tudo, nós tínhamos um relacionamento perfeito com o Senhor.
Deus nos deu responsabilidades, nos deu ordens e privilégios. E o ser humano, diferente do restante da criação, foi feito de maneira diferente. Foi feito de maneira única. Em Gênesis 2, versículo 7, vai falar que então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente. Nós vemos que Deus, ele faz o ser humano como se fosse a coroa da criação. Ele faz como se fosse a cereja do bolo. No capítulo 2, ele vai descrever como isso é feito. Quando ele vai fazendo uma criação, só fala que haja algo, haja aquilo. E no versículo 7, ele diz que pegou o homem do pó da terra, ele soprou nas narinas, e o homem se tornou um ser vivente. E com Eva, Deus fez Adão dormir, tirou a costela dele. Então foi todo um processo para formar o ser humano. E Deus viu que era muito bom. E a ordem que Deus deu ao ser humano, a Adão e a Eva, foi para não comer do fruto do conhecimento do bem e do mal, porque no dia que eles comerem, eles morreriam. Percebemos que, além de ser criado, Deus chama o ser humano para ter um relacionamento com ele. E aí vamos para os mandatos. Em Gênesis existem os 3 mandatos, que vamos chamar de mandato espiritual, que é esse relacionamento de Deus com o ser humano, o mandato social ou familiar e o mandato cultural, que é com a criação, é o relacionamento com a criação. Então, na leitura de Gênesis, vemos esses 3 mandatos. Mandato espiritual, que aí é um relacionamento de Deus com o ser humano. Ele vem, dá ordens, faz isso, não coma aquilo. Deus chama também Adão para dar nomes aos animais. Esse é o mandato cultural, Deus se relacionando com Adão, mas Adão também participando junto com Deus da criação, dando nome aos animais, trazendo uma responsabilidade para o ser humano. O mandato familiar, que aí, quando Deus cria Eva, ele dá ali uma família a Adão, ele estabelece essa família. Tanto é que ele vai falar, no final do capítulo 2, que é por isso o homem deixa pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Ora, um e outro, o homem e a sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. Então, nós vemos esses 3 mandatos culturais quando lemos Gênesis 1 e 2. Muitos acham que não houve uma aliança porque não tem a palavra aliança necessariamente, mas existe uma quebra. Nós vemos isso porque Deus se relacionava com ele, Deus deu ordens para ele. Então, depois da queda, houve a quebra da aliança. Então, a aliança que Deus estabelece com Adão e com Eva, ela é quebrada depois que o ser humano quebra a ordem de Deus. Ele acaba pecando, comendo da árvore do conhecimento do bem e do mal. E quando ele peca, há uma quebra dessa aliança, por conta que Deus não coabita junto com o pecado. E aí Deus faz uma nova aliança com ele depois do pecado. Deus dá novas ordens para eles, mas isso no próximo vídeo eu vou falar sobre a queda. Então esse foi mais um vídeo. Se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreve no canal, pois toda semana eu vou estar compartilhando com vocês sobre a Bíblia e sobre teologia. Se você quer saber mais sobre, comenta também perguntas, comenta dúvidas. E é nóis. Até a próxima. Valeu!